João Pedro, fica à vontade para começar, beleza? Beleza. Boa apresentação. Então, valeu, Cláudio. Então, meu nome é João Pedro, né? Já tá todo mundo sabendo aí. E eu resolvi fazer essa palestra, né? Essa apresentação. Ela é uma experiência que eu tive num refúgio da vida silvestre lá em Manaus, né? O Sauim Castanheira. E eu escolhi esse título porque a gente está acostumado né, a dar muita. A gente dá ênfase, né, a gente fica chocado com desastres naturais, né, rompimento de barragem, o desmatamento, como que isso prejudica a fauna, e às vezes né, algo tão perigoso como é o tráfico de animais, que é o que eu vou focar aqui na apresentação, ele passa despercebido e ele tem uma relação não só, né, tem um aspecto não só ecológico, mas também do ponto de vista sanitário, né, de saúde pública. Então, para começar, né, o que seria um refúgio de vida silvestre, né? Segundo o SNUC, o objetivo do Revis, né, é proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades não só da fauna, né, como da flora. Bom, no Brasil, hoje, a gente tem 86 refúgios da vida silvestre, a maioria deles na Mata Atlântica, né, do domínio Mata Atlântica, mas em termos percentuais de bioma protegido, né, o domínio da Caatinga é o que prevalece. A maioria desses refúgios, eles são da esfera estadual, e quanto aos instrumentos de manejo, né, o plano de manejo ou o conselho, a gente vê que assim como, né, as demais categorias, ele é bem deficiente nesses instrumentos. Bom, então o refúgio, o Revis, né, Sauim Castanheira, ele é uma unidade municipal, ele é administrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Manaus. Ele foi criado em 1982 sob a categoria de estação ecológica. E ele fica né, no Distrito Industrial de Manaus, então pelo mapa a gente vê que tem né, as principais ameaças da unidade seria esse avanço imobiliário da cidade, né, da área urbana, os desmatamentos, as queimadas, enfim, né, ameaças né, rotineiras que a gente sempre vê falar. Bom, mas por que esse nome, né? Eu acho interessante trazer isso. O Sauim, ele vem desse primata, né? O Saguinus bicolor. Ele é endêmico da região de Manaus, ele tem um endemismo muito forte por causa da presença dos rios, né? Muito a rede hidrográfica ali meio que restringe a ampliação, né, da área de distribuição desse primata. E ele se encontra criticamente ameaçado, tanto pela lista vermelha da IUCN, quanto pela lista oficial da fauna ameaçada de extinção do Ministério do Ambiente, né, do CMBio. E estima-se que a população dele, né, dessa espécie, ela reduziu em torno de 80% desde 1997. A sua distribuição, né, devido a essa presença de fatores naturais, como os rios, até antrópicos também, né, o crescimento urbano, da malha urbana. Então, a distribuição dele é bastante restrita, né, se a gente parar para pensar assim, 7 mil, um pouco mais de 7 mil quilômetros quadrados. Estima-se que a população, né, hoje, esse estudo é de 2016, então, né, na época tinha mais de 45 mil indivíduos em natureza. E as principais ameaças é a perda de hábito pela expansão urbana e desmatamento, mas também pela expansão dessa outra espécie, né, o Saguinus midas, que ele é muito mais agressivo, né, do que o bicolor. Então, tem esse risco também de competição, né, por espaço. E o Castanheiras vem que a área antigamente foi uma fazenda, né, de plantio de castanha, que é uma espécie também
que está vulnerável à extinção, né? Aqui é um ambiente cultivado, né? Mas hoje já perdeu muito, né? Na época já tinha perdido muito do aspecto do plantado, né? Já estava mais em uma regeneração muito avançada. Então, esse é o porquê do nome Sauim Castanheiras. Bom, e além do refúgio da vida silvestre, além de uma unidade de conservação, de proteção integral, a área também é um centro de triagem de animais silvestres, né, um CETAS. E qual que é a finalidade dos CETAS? Né? É receber, identificar, marcar, triar, recuperar, reabilitar e destinar animais silvestres, né, oriundos de entrega voluntária, apreensão ou resgate. No Brasil, esse mapa aqui, eu acho que ele tá com 23 setas, mas eu entrei no site do IBAMA, né, no Brasil hoje eu acho que são 20 setas do IBAMA, né, gerido pelo IBAMA, sob gestão do IBAMA. Ele né, pelo mapa a gente vê que não é tão distribuído assim, tem uma concentração aqui na região sudeste, né, ali na área da Amazônia, ali pela extensão, né, muito pouco setas do IBAMA. Bom, e além do CES do IBAMA, tem outros, né, locais que essa fauna ela é destinada, né? Então tem o centro de reabilitação, que é mais destinado para focado, né, na reabilitação e soltura dos bichos, ou pode ser um centro de triagem e reabilitação, outros CETAS geridos por outras instituições, e também temos os empreendimentos comerciais, né, os criadores comerciais, e tem um outro também estabelecimento que é mais voltado para o comércio. Então, até 2009, a gente tinha um pouco mais de 500 empreendimentos, né, da fauna silvestre. Bom, e o CETAS, ele, por esse caráter dele, né, de receber, né, os animais silvestres, ele tem um papel fundamental nas ações de fiscalização ambiental, porque é para onde que vai, né, os animais apreendidos. E, além disso, ele tem uma importância também do ponto de vista da pesquisa, né, de produção de conhecimento científico e também de ações, né, de cunho ambiental, de conservação ambiental. Bom, e só para, né, enfatizar essa importância dos CETAS, entre 2011 e 2021, 6 mil, quase 7 mil animais, digamos assim, já foram resgatados na cidade de Manaus. Essa informação é do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Os animais mais resgatados, né, no CETA, Sauí Castanheiras, são, são jacarés, jiboias, né, os bichos, as preguiças. Bom, e por que eu resolvi focar no tráfico, né, da fauna silvestre? Porque o Brasil hoje ele é considerado, né, um dos epicentros aí do tráfico, muito, aí uma série de fatores, mas os três principais fatores, né, desse ponto focal seria a alta biodiversidade no Brasil, a própria desigualdade estrutural, né, socioeconômica estrutural também, que estimula o tráfico, como, né, ele ser uma fonte de renda alternativa para as populações pobres, principalmente no meio rural, e também pela ineficiência, né, da fiscalização e da aplicação da legislação, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, falar sobre isso. E o outro aspecto é essa questão da saúde, né, da saúde pública. Então, a gente tem um exemplo, né, que a gente está passando, que é o Covid, que ainda não se tem evidências assim concretas né, para afirmar com veemência que veio de animais, mas suspeita-se, né, que vem de mercados clandestinos, né, do comércio de morcegos, de primatas lá da China. Então, e tem várias outras doenças, né, o ebola, gripe suína, gripe aviária, enfim. Então, essa é a importância né, o porquê que a gente tem que discutir o tráfico, né, de animais silvestres, não só pela questão ecológica, mas também esse risco sanitário que representa para a população humana.
E o que vem a ser, né, o tráfico de animais silvestres? A gente tem a lei de crimes ambientais de 1998, que ela é conhecida como Lei da Vida. Então, em outras palavras, tudo que é relacionado à captura, comércio, transporte, né, manutenção em cativeiro sem autorização do órgão, a gente viu que existem estabelecimentos comerciais credenciados para trabalhar com a fauna, mas quando não existe autorização, essa atividade ela é ilegal e está prevista na Lei de Crimes Ambientais. Bom, aqui são os números, né, uma série histórica desde 1992 até 2021, ali tem um período ali, um hiato de 2015 a 2019, mas dá para ilustrar um pouco o quanto que a gente perde de fauna, né, de riqueza com essa atividade. Então, a linha azul, né, é um estudo do IBAMA, são todas fontes do IBAMA, mas é dessa rede de combate ao tráfico de animais silvestres, o RENCTAS. É um relatório de 2001, então, juntando, né, todo esse número, a gente tem quase 1 milhão de animais vivos, né, que foram apreendidos ou recebidos pelos CETAS no Brasil durante esse período. Sem falar dos animais que já foram encontrados abatidos, né, carne de pescado, carne de caça. Então, aqui a gente refere só a animais vivos. Então, é uma estimativa da grandeza dessa atividade. Bom, só que isso é só uma parcela, porque no Brasil a gente não tem um banco de dados, né, consolidado que mostre qual que é o tamanho de fato do tráfico de animais silvestres no Brasil. Então, uma estimativa que é muito aceita, né, todos os artigos citam isso, estima-se que 38 milhões de animais silvestres eles são retirados ilegalmente na natureza. Né? Esse número pode ser maior, se a gente pensar que 90% dos animais eles morrem antes de chegar no destino final. Então, somente 9 em cada 10 animais eles não chegam no seu destino final. E a gente se apoia em estatísticas parciais, né, de estudos locais, regionais, para a gente ter uma base, né, de quantos animais são envolvidos no tráfico. Então, aqui alguns estudos, a gente vê que tem uma diferenciação, né, entre as regiões, a região Nordeste, Sudeste, é mais o tráfico de aves. Já na região Centro-Oeste, a gente vê uma expansão, né, um maior número de mamíferos. Na região Norte, são os répteis, né, os peixes ornamentais. Mas, enfim, são estimativas pontuais de estudos que, né, são dados do IBAMA ou são dados da Polícia Ambiental, né, do Estado, que também é responsável por esse trabalho, né, de combate ao tráfico de animais. Bom, e para quê, né? Para onde que vai essa fauna, né? Quais os tipos de tráfico que a gente tem? Então, são inúmeras destinações, né, do tráfico de animais. Vai para colecionadores particulares, né, que é mais a questão de status de possuir um animal, um chifre ou uma cabeça de alguma coisa, ou o próprio bicho, né? Então, quanto mais raro a espécie, maior o valor que ela tem para esses colecionadores. Bicho de estimação, né? A gente vê muita reportagem aí de pessoas criando jiboia, principalmente jiboia, que ela não é um animal peçonhento, né? Para alimentação, aí tanto para subsistência quanto para iguarias, a gente tem ovo de tartaruga, né? Outros alimentos, né, exóticos assim que é bem buscado. Para fins científicos, e aí já entra a questão da biopirataria, que é o roubo, né, do patrimônio genético do país para
fabricação de medicamentos, né? E produção de medicamentos. E tem a medicina tradicional também, né? Que isso aí já é mais um. Não digo que seria uma lenda ou uma crença popular, mas está muito arraigado isso, né? Que isso é principalmente na China, né, na Ásia, que acontece isso, né? A população ela usa de partes dos animais para fins medicinais. Um outro uso, né, que isso aqui é uma reportagem da UOL, que saiu esse tempo atrás, é o uso de animais silvestres por facções e milícias na tortura de inimigos. Então, né, a polícia, principalmente no Rio, a polícia invade casa de traficantes e encontra jacaré, cobra, e tudo isso é usado para torturar o inimigo e também para ostentação, né? Essa foto aqui ela é real, é um mico-leão dourado em cima de um fuzil, né? Então, nossa, várias ramificações do tráfico. E também para fabricação de produtos da moda, né? Bolsa, calçado, ou para a própria lembrança para turista. Então, é um mercado bem lucrativo, né? Sim, a estimativa ela varia de 5 a 23 bilhões de dólares por ano, né? O tráfico transnacional de animais silvestres. O Brasil, ele abocanha de 10 a 15% desse mercado. E, bom, qual que, né, as rotas, é bem conhecido, assim, o eixo, né, de movimentação. Mas essas rotas, elas não são estáticas, né? Elas variam. E eu pus rotas dos tráficos, né? Porque geralmente o crime de tráfico de animais silvestres ele está associado com outras atividades ilegais, né? Então, muitas rotas do tráfico de animais também são utilizadas para o tráfico de drogas, tráfico de arma. Então, rola todo um comércio de aluguel mesmo, de estrada, de pista. Então, é uma atividade bem mais profunda, né, do que a gente imagina. Então, aqui é um relatório que saiu desses autores aqui, o Charity Ferreira, mostrando, né, as principais rotas dos animais silvestres da região amazônica, né? Então, aqui é a fronteira com a Bolívia, o Peru, na cidade de Letícia, Tabatinga. Então, ali é um ponto forte de saída e entrada de animais. Aqui nas Guianas, né? Também é um outro ponto muito forte de saída de animais, principalmente porque muitos animais que aqui no Brasil eles são proibidos, né, de manter, de comercializar, de transportar, na Guiana eles já são legalizados. Então, eles saem do Brasil ilegais e países como a Guiana, Suriname, na Colômbia, né, na Colômbia mais a questão dos peixes ornamentais, eles se tornam legais e assim eles são distribuídos, né, pelo mundo. E esses animais chegam aqui na região sudeste por avião. Então, né, na região amazônica, os principais animais, né, que são comercializados legalmente são os ovos de tartaruga e os peixes ornamentais. Bom, aqui é um artigo recente do Beltrão e colaboradores, que eles mostram, porque a gente foca, né, os estudos e os dados, eles são principalmente focados nas classes de aves, mamíferos e répteis, né? Então, muito pouco se tem de quantos animais são aracnídeos, né, ou insetos, peixes. Então, ele fez esse estudo entre 2003 e 2020, né, e 98 apreensões do IBAMA e da Polícia Federal foram apreendidos 170 mil exemplares, né, de peixes ornamentais, 73 espécies, né,
dessas 170 mil, sendo que 12 espécies, elas nem eram descritas, elas nem eram conhecidas, né? Para a gente ter noção de como que isso afeta a, a biodiversidade. Às vezes a gente está perdendo espécies e a gente não está nem sabendo por tráfico, né? E aqui já é a rota do tráfico doméstico, né? Que é um estudo bem aprofundado, né? Das rotas, assim. Então, aqui no Brasil, os animais eles vêm principalmente, né? Tem a sua origem no Nordeste, ali no Norte e Nordeste, e o seu destino é aqui no Sul, no Sudeste e no Sul. E outros lugares também, né? Como aqui a fronteira com o Paraguai, a Argentina e o Brasil, né? Principalmente pela proximidade com o do Parque do Iguaçu, também é uma área muito utilizada, né? Uma rota muito utilizada pelos traficantes de animais silvestres. Os portos, né? Todos os portos aqui da região, desde o sul até o Nordeste, ali, todos os portos, eles são responsáveis por escoar, né? Pelo esse transporte para outros países aqui no Brasil. Bom, aí já entrando, né, na minha experiência lá no CETAS, isso aí foi em 2013, né, que eu trabalhei lá, foram 4 meses que eu fiquei, e assim, eu vivenciei muita coisa, né, vi muita coisa e aprendi bastante. Então aqui eu vou tentar mostrar um pouco como que é o trabalho lá no CETAS, né. A primeira parte, né, é a parte do recebimento, então a gente recebe muita jiboia, né, muita preguiça, como já mostrei ali anteriormente. Aqui é um dado, né, do Brasil, a gente viu que aquelas pesquisas, né, aquelas estimativas regionais, locais, elas mostram principalmente as aves, e realmente é isso, né, esse estudo aqui do IBAMA, entre 2010 e 2014, 80% dos animais recebidos pelos CETAS eram aves, depois vem os répteis, depois os mamíferos. Só que a nível global isso já é um pouco diferente, né? A nível global a gente vê que a principal classe, né, ou as principais classes de animais apreendidos são os mamíferos e os répteis. Bom, aqui, né, outros animais que chegam lá, esse jacaré, por exemplo, ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiro. A maioria dos animais que chegavam lá no Saúl em Castanheira eram de resgates ou de entrega espontânea, né? Por incrível que pareça, poucos eram frutos de apreensão, né? Porque em Manaus também tem os CETAS do IBAMA, tem o SIGs também, que é do Exército, então a prioridade era destinar os animais para lá. Então, esse jacaré, por exemplo, ele foi capturado na Praia da Ponta Negra, que é um local turístico lá de Manaus, e, e foi levado para os CETAS. Então, Manaus é muito bicho, muito animal que aparece nas casas, né, em fábricas de boia, que aparece em fábrica, em casa, no meio da rua. Só que no Brasil, né, eu falei que é mais animais resgatados. No Brasil, esse percentual ele é totalmente diferente, né? A gente vê que a grande maioria dos animais recebidos nos CETAS do IBAMA são resultado de apreensão da Polícia Ambiental ou do IBAMA. Bom, aí o animal chegou, né, ele vai passar por uma triagem, né? A gente tem que saber quais são as condições do bicho, da onde que ele vem, né? Se ele está ferido, quais as condições para então, né, tomar alguma medida. Então, os animais ali chegam de diversas formas, né? Atropelado, espancado, eletrocutado, né? Essa preguiça gigante aqui, ela foi eletrocutada, né? Teve ainda um tratamento, mas ela não aguentou, morreu. Essa cutia, né? O Laércio aqui tá alimentando ela. Ela foi atropelada,
né? Segundo relatos lá de quem viu, ela foi atropelada mais de uma vez, então a gente vê também uma maldade, né, do ser humano nesse sentido. O cara foi, deu ré, voltou. Né, outro, a onça parda também, que foi levado por um policial ambiental, Mucura. Bom, passou na triagem, viu as condições do bicho, então, né, se ele precisar de cuidados, ele fica em tratamento. Então, aqui esse tucano, chegou com a asa quebrada, então teve que fazer uma reconstituição da asa, né? Então, nesse tempo, ele fica lá recuperando no setas. A gente vê que ele está em caixote, né? É bem isso mesmo. A gente vai mostrando as condições, né, que os bichos ficam lá, é muito porque não tem recurso, né? Não tem espaço, não tem local para destinar, então os bichos vai ficando meio que amontoados mesmo. O jabuti, esse jabuti também ele foi atropelado, aqui a gente fez eu não sei o que é aquilo lá, mas colocou uma pasta ali, né, no casco dele, ele vai ficar 1 ano com isso, é 1 ano de recuperação até essa casca aderir, né, essa massa aderir ao casco. Aqui um papagaio, então o problema aqui mais voltado para manutenção, né, dos animais em cativeiro é a alimentação. Então a gente vê muitos, né, pessoas que têm animais, passarinho, né, papagaio, dá outros alimentação totalmente fora daquilo que é o natural do bicho, né? Pão, café, bolacha, enfim. Então, isso é totalmente prejudicial para o bicho. Então, quando ele é apreendido, ele chega doente, né? Muitos animais eles estão doentes por estresse, por má alimentação. Aqui esse papagaio estava com pneumonia, né? Então era um cuidado maior com ele. Bom, aí, né, a gente verificou as condições, o bicho precisa de tratamento, quando não, ele é solto, e essa soltura, né, a prioridade, né, o correto seria soltar na onde que o bicho foi capturado, mas isso é muito difícil ocorrer, poucos bichos lá eram soltos, né, no local que foi encontrado. Essa preguiça ela foi soltada lá dentro, ela não foi capturada lá, mas ela foi soltada dentro dos setas. Esse macaco, né, o Kairara, né, ele está até meio assustado, ele também foi apreendido, mas ele vai voltar para a natureza, mas também não sabe aonde, né, nesse momento ele não sabia aonde que ia, então ele ficou ali, né, por um tempo no setas. E a gente tem 3 formas, né, três principais destinos dos animais: a soltura em hábito natural, ou a entrega para alguma outra instituição, ou para alguém, né? Ou para entrega à guarda doméstica para alguma pessoa que tem interesse, desde que essa pessoa ela não tenha cometido nenhum crime, né? Não tenha uma ficha suja, então ela pode ter essa guarda do animal. Então, aquele estudo, né, dos animais que é recebidos pelo CETES, pelo IBAMA, a gente vê que quase 50% dos animais eles são devolvidos à natureza. Né? As condições que eles são, que é solto, a gente não sabe, mas eles são devolvidos à natureza. 14% fica no cativeiro e outros destinos, né, são fugas, né, dos animais ou óbitos. Enfim, então a maioria dos animais recebidos no CETAS do IBAMA são devolvidos à natureza. Aqui uma outra situação, né, um outro caso que o animal foi capturado em um lugar e foi solto na reserva, que é o tamanduaí. Ele é interessante essa espécie, né? Ele é o menor tamanduá do mundo. Até 2018, que foi o ano desse estudo, do Miranda e colaboradores, acreditava-se que tinha somente uma espécie, né, do tamanduaí no Brasil. Só que esse estudo, por meio de análise filogenética, né, padrões genéticos, enfim, pelagem, identificou 7 espécies, no mínimo 7 espécies
de tamanduá. Bom, já outros animais, eles já eles não têm capacidade de ser devolvidos à natureza, né? Então, principalmente primatas que são capturados quando filhote, né, ele perde totalmente o instinto natural dele de proteção, de sobrevivência. Então, não tem como voltar, né? Os animais que mais têm probabilidade de voltar são os répteis, as aves, né? Quando passa por um processo de reabilitação. E os macacos, eles chegam muito por entrega espontânea. Por quê? Porque a pessoa compra quando o macaco está filhote, mas ele vai crescendo, ele vai virando adulto e o comportamento dele vai ficando mais agressivo porque ele está querendo dominar o território. Então, o macaco macho, ele tem né, é o costume de agredir os filhos, né, o marido, porque ele disputa território, ele acredita que aquilo lá é o bando dele, então ele começa a disputar território com o macho, e a fêmea com a mulher, com as filhas, enfim. Então, isso aí é motivo para as pessoas entregar o macaco. Só que, né, como eu já disse, o macaco ele perdeu totalmente o seu instinto natural. Outros também têm sequelas, né, físicas, mentais. Eu esqueci de comentar ali nas rotas, né? O transporte ele é feito com, assim, com meios cruéis de, de, de deslocamento, né? A gente vê assim, animais em garrafas PET, né? Tudo numa caixa de papelão amontoado. Então, muitos animais nesse transporte eles são cegos, eles são decapitados para ficar em silêncio, né? Eles são maltratados, condições de estresse, de restrição de água, de alimento, enfim. Então, tudo isso tem sequelas que podem não permitir o animal ser reintroduzido na natureza. Bom, periquitos, né, que a gente vê as condições, né? Como eu falei, os animais, como não tem espaço, eles acabam ficando confinados. Então, que é uma gaiola de periquito, pequena gaiola, né, comercial, que tinha muito periquito aqui dentro. Então, a gente vê uma assim, o desespero mesmo dos funcionários, né, do gestor lá quanto a isso, né? São muitos animais que acabam prejudicando e é totalmente um paradoxo, né, com o objetivo do CETAS. Aqui um outro animal também que quando é capturado filhote também não tem chance de voltar para a natureza, que é a preguiça, né, que é o filhote de preguiça. Bom, e quando eles não são soltos imediatamente na natureza, eles ficam no recinto. Então, além tem vários locais, além das caixas, das gaiolas pequenas, eles podem ficar em gaiolões, né, aqui a arara vermelha no gaiolão de arara, que tinha vários, né, tipos de arara. E em gaiolas mesmo, né, como o macaco ali, geralmente os animais, eles não podem, né, ficar assim, preso o predador lado a lado, porque isso gera o estresse dos animais. Tem todo um cuidado também para a gente colocar os animais, né? Então, uma delas é essa questão de não colocar preso o predador lado a lado, não colocar espécies também, né? De espécies diferentes no mesmo recinto, ou de locais diferentes, porque quando for fazer a soltura do animal, depois que ele estiver recuperado, reabilitado, a gente não vai saber de onde que é a procedência. Então, é recomendável não colocar animais de locais e de espécies diferentes no mesmo recinto, mas isso não ocorre, né? Isso é espacialmente impossível, né? Devido às estruturas ali que tinha no CETAS. A importância também de manter o recinto limpo, né, para evitar a propagação de doenças. Aqui é um recinto, aqui a paquinha, a paca jovem. Essa parte aqui de baixo, né, onde que fica
as tartarugas, né, os tracajás, os jabutis que são capturados. Então, o recinto ele é coberto uma parte. A gente tinha que fazer limpeza nele diariamente ou a cada 2 dias, assim, no máximo. Bom, aqui outros primatas, né? O bico de cheiro. Esses animais aqui, eles estavam em gaiolas, né? Tipo uma quarentena. Mas há muito tempo, né? Uma quarentena que durava meses. É um animal bem simpático também. Ele sem vergonha pra caramba. Você abria a gaiola, ele vinha. Então, assim, são animais dóceis, né? São fáceis de domesticar, não domesticar, né? De aproximar eles do humano. Bom, aqui é um filhote de barriguda. Já fazia o tempo que ela estava presa e ainda teria que esperar mais 3 meses para ser transferida para o gaiolão, porque como ela é filhote, né, o frio, não tem a mãe, né, para proteger, então para não morrer, né, de frio, de outras condições, ela estava esperando lá nesse local que era uma sala, né, como se fosse uma quarentena. O Sauí Castanha, o Sauí de Manaus, né, Sauí de Coleiros, esse Sauí também ele chegou e no outro dia foi transferido para o CETAS, né, do IBAMA, porque aqui é mais questão de valor, né? A gente vê que né, viu que é lucrativo, então uma espécie dessa dentro do CETAS, ele é perigoso de roubo, então ele foi transferido para o CETAS do IBAMA. Bom, e a alimentação, outro trabalho da gente, né, além da limpeza, do resgate, né, era o cuidado com os bichos e nessa parte da alimentação. Então, a alimentação ela vinha de doações, né, ou de licitação por parte da prefeitura, mas tinha problema porque às vezes vinha menos alimentação, às vezes vinha mais alimentação. Aqui é interessante também, aqui não mostrei, mas tem outros tipos, né? Teve uma vez lá que chegou uns ratos de laboratório e, e os ratos foi dado para as águias. Foi morto e foi como alimento para as águias que tem lá. E uma questão importante, né, que a gente tem que ter na alimentação é quanto o tamanho. Então, dependendo da espécie, né, você tem que ter esse cuidado de cortar picadinho ou de dar uma fruta maior, quando é o caso do macaco, para ele não perder esse instinto, né, de alimentação, de comer, enfim. É esse cuidado que na hora da alimentação, né? Era uma vez por dia, né? De manhã a gente saía, distribuía as frutas, os alimentos e o bicho ficava lá o dia inteiro com aquilo. Né? Outros exemplos aí da gente entregando comida para os bichos aqui, também tem que ter um cuidado danado, por exemplo, aqui a barriguda, né? Esse que é um gaiolão de barrigudos, na hora de limpeza, na hora de dar alimentação, dos bichos atacar. Né? Aqui a gente tinha que entrar com um pedaço de pau, um olhando, o outro dando a comida, porque se os bichos atacam, é perigosíssimo. Né? O barrigudo, por exemplo, uma das estratégias deles, né, que ele, até dentro do grupo, né, é atacar o calcanhar de Aquiles. Então é um bicho extremamente perigoso e forte. Aqui o mico mauese, que também é um primata endêmico da região ali do estado do Amazonas. E aqui né, focar nas aves, né? Porque que lá tinha muitas aves, muito papagaio, muita arara, muito tucano. E a gente viu, né, que as aves são as principais classes dos animais traficados, principalmente pela sua beleza, né, pelo canto, por ser uma prática cultural. No Brasil a gente tem essa tradição, né, de criar animais. Eu lembro que meu pai tinha, nossa,
papagaio, tinha... Por isso que eu falo que o papagaio dá café, café com leite, porque a gente dava isso para o papagaio que a gente tinha. E é uma prática cultural, então, né, as principais ordens vêm nesse sentido, né? Passeriformes, que é os passarinhos coloridos que a gente vê nessas gaiolas, aqueles passarinho roxo, branco, laranja, né? As pombas, né, columbiformes, são também pela questão da raridade, e os papagaios, né, Piscitaciformes, que é mais pela inteligência, pela capacidade de reproduzir. Então, essas são as ordens que mais são traficadas dentro das aves. E 400 espécies, isso representa 20% das aves que existem no Brasil, ela é impactada pelo comércio ilegal. Bom, aqui é um outro destino possível dos animais. Então, né, o tempo que ele fica lá fica por tempo indeterminado até surgir uma oportunidade de ele ser transferido. Aqui, esses papagaios estavam sendo transferidos aqui para Minas Gerais, não é mais fiel depositário que fala, né? Eu acho que é guarda doméstica mesmo. Enfim, ele estava sendo enviado para uma pessoa particular aqui em Minas Gerais. E aqui talvez seja o principal ponto, né? Isso aqui é uma arpia-arpia, o gavião real. Ele chegou no Cetas com, não sei se foi tiro ou se foi alguma coisa, com um rombo no pescoço. Então fazia um ano que ele estava lá no Cetas. Ele já tinha recuperado. Ele nunca passou por um processo de reabilitação, né? E ele foi solto. Nesse dia aí, a gente capturando ele para ele ser solto. E isso é comum, né? Esses autores também identificaram isso, né, que muitos animais eles são soltos sem critérios comportamentais e físicos, ou monitoramento. Isso aí é uma outra questão. Os animais eles têm que ser soltos, mas e além disso eles têm que ser monitorados. Então, o certo seria, né, ter colocado algum rastreamento do bicho para a gente ver como é que ele está, porque isso pode ser perigoso, né? A gente introduzir, por mais que a espécie seja nativa, às vezes ela é uma população diferente. Então, quando ela entra, né, quando populações cruzam, né, tem toda uma questão genética, assim, que tem que ter um certo cuidado. Bom, e um problema, né, que eu já comentei, que é essa lotação dos animais nos recintos. Então, lá chega muito, muito bicho e não tem para onde enviar. Então, isso é prejudicial, porque o CETAS, ele não é um zoológico, né? Ele não está ali para manter o bicho, ele está para receber, dar os primeiros cuidados e enviar para uma destinação final, né? Ele não tem uma estrutura para manter esses animais. E, além disso, falta recursos financeiros, né? Ali tem alimento, tem medicamento muitas vezes era o veterinário que levava, né, ele pagava com o bolso dele os medicamentos. E os animais, eles acabam, né, e esse estresse, essa perturbação, acaba aumentando o número de óbitos. Aqui é um Paraucu, ele chegou num dia, no outro dia eu fui no recinto, a hora que eu cheguei ele estava sem perna, ele estava com a perna tudo comida, né? A gente acha que ele ficou preso ali na gaiola e no instinto ele comeu a própria perna. E a gente teve que operar ele, só que ele não aguentou também, né? Ele veio a óbito. Bom, e quais, né, aqui já, né, finalizando minha experiência, agora entrando mais no aspecto de discussão mesmo, né, quais os impactos negativos, né, do tráfico de fauna silvestre. Então, isso pode ser dividido em três impactos, né, o ecológico, sanitário e econômico. O ecológico, é, talvez o mais visível assim seja essa violação do bem-estar animal, né, a questão do transporte, o próprio confinamento, né, enfim. Introdução de espécies exóticas invasoras, isso é um problema gravíssimo, né, para a biodiversidade do país, né, que um exemplo mais clássico é o javali, que, né, veio como
espécie para carne, só que não tinha carne, foi solto e virou uma invasora. O outro problema ecológico seria essa seleção artificial, né? O que seria isso? Seria como a gente, né, como os traficantes tendem a pegar a espécie, né, o indivíduo mais formoso, né, o que mais canta, o mais forte, enfim, o indivíduo que mais se destaca. Então a gente acaba tirando esse gene avançado, né, digamos assim, da natureza e selecionando outros, né, espécies que naturalmente não ia conseguir, né, evoluir, enfim. Consequentemente, a gente tem a perda de diversidade genética, porque, né, a gente está tirando o indivíduo, então a gente está tirando uma parte da diversidade genética. A gente reduz a população e com isso tem o endocruzamento, aumenta a chance de endocruzamento e isso leva para extinções, né, locais ou até de espécies mesmo, né, a nível global. Danos às interações ecológicas, né, a partir do momento que a gente tira o animal, a gente não está prejudicando só a espécie, mas toda uma cadeia, né, de animais que vêm, né, as interações, as funções ecológicas, então tem essa perda, e consequentemente tem as perdas de serviços ecossistemas, né, a polinização, principalmente a dispersão, né, pelas aves. O aspecto sanitário. O aspecto sanitário é essa contaminação por zoonose, né, que são doenças que são de origens dos animais, mas que pode ser transmitido para os humanos e pode evoluir para um caso clínico ou não, né? Pode, como Covid, você pode ser sintomático ou você pode manifestar os sintomas. Uma estimativa, né, alarmante, 75% das doenças infecciosas emergentes são zoonoses. Então, esse perigo, né, para o ser humano, porque a gente não é evoluído, a gente não tem um sistema de defesa, né, para essas doenças, para esses bactérias, vírus, enfim. Não só para humanos, né, também a dispersão de patógenos para outras espécies, né, então durante o transporte os animais ficam estressados, aumenta a carga de estresse, e isso é um vetor de doença que vai espalhando pelo trajeto inteiro. Então é perigosíssimo isso. Bom, e né, não menos importante, o impacto econômico. Então, a gente tem uma movimentação ilegal de dinheiro dentro do país, esse dinheiro ele não é revertido, né, para a população. A gente gera um custo para o Estado, porque a partir do momento que o Estado tem que cuidar do bicho, tem que fazer o transporte, manter, né, funcionários, enfim, tudo isso gera um custo para o Estado, perda, né, de potencial de ganho do turismo, aqui eu não comentei, mas também de patrimônio genético, né, a gente perde essa riqueza genética, então, medicamentos, né, coisas futuras que poderiam trazer divisas, receitas para o país, acabam se perdendo. E agrava a marginalização da população pobre do país, porque né, é um tráfico que tem essa origem, como né, todos essas atividades legais, eu acredito, tem essa origem no mais pobre, né? O mais pobre é o que ganha menos, é o que está mais suscetível ao risco, e, e isso é um fator que agrava, né? Bom, e o que fazer, né? O que a gente pode, de ações que a gente pode ter? Primeiro ponto é essa capacidade institucional dos órgãos ambientais, né? Tem que disponibilizar recursos, né? Transporte, inteligência, recursos humanos, enfim, tem que dar um apoio, né? Uma base, né? Para os órgãos ambientais responsáveis eles fiscalizar e agir no combate do tráfico. Por que, né, que eu falo isso assim? Isso que é um estudo que né,
Rabelo e colaboradores, eles encontraram que o número de apreensões ele está diretamente relacionado com o número de operações e também a presença, né, a proximidade de unidades dos órgãos ambientais. Então, uma estrutura ambiental e o maior número de operações, consequentemente, você tem o maior número de apreensões de animais silvestres. E isso pode mudar totalmente, né, a estimativa que a gente tem do número, né, de animais traficados. Um outro ponto, né, esse aqui é elementar nesse combate, seria a revisão e aplicação mais severa da legislação. Por que isso, né? Porque a lei de crimes ambientais ela é considerada uma lei de menor potencial ofensivo. Então, tem um dispositivo legal que fala que crimes dessa natureza eles não podem ter mais de 4 anos de detenção. E a lei de crimes ambientais estabelece que essa detenção chegue até 1 ano, né, e mais multa em caso de espécies nativas. Um outro ponto, né, a ser tocado nessa lei seria a questão das multas, né? A gente vê uma discrepância do valor da multa e o valor do animal ilegal, né? Um gavião real, por exemplo, ele é estimado em $20 mil no mercado negro. Então, isso paga a multa dele umas 10 vezes. Então, né, essa diferença ela tem que ser diminuída para não compensar, né, o crime, né, o tráfico de animais. Um outro ponto, né, isso aqui surgiu, né, essa era da internet, é o tráfico pela internet. Né, eu vi uma notícia hoje, o IBAMA multou o Facebook em 10 milhões de reais, porque o Facebook ele não está tomando medidas para coibir, né, esse tipo de comércio no Facebook. Diferenciar traficantes profissionais de comerciantes e profissionais oportunistas, né? Então, a lei ela não dá essa diferença de quem que é o pequeno traficante, quem que é o grande traficante, né, que está no fim da cadeia ali, que é o que ganha mais com a espécie. Assim como toda atividade legal, né, o produto ele vai se encarecendo, né, durante a cadeia. Um outro ponto seria essa cooperação transfronteiriça e internacional, né? Como já falei, os animais eles saem daqui ilegais e vão para outros países e se tornam ilegais. Então, esses países eles buscar equivaler, né, a equivalência das leis ambientais, justamente para inibir essa esfriamento, né? Tirar uma nota fria do bicho, alguma coisa assim. E também coordenação entre os órgãos de fiscalização e forças policiais, né? Entre a Polícia Ambiental da Colômbia, a Polícia Ambiental do Brasil, né, o Exército, enfim, essa coordenação. E também, né, pelo viés de saúde pública, é uma cooperação internacional, porque um bicho que sai aqui do Brasil e vai para a Europa, né, ele está levando doenças, né? Um bicho que sai lá da África para os Estados Unidos, ele está sendo um vetor de doenças. Então, isso tem que ter uma cooperação entre todos os países, né, para acabar com o tráfico, né? A ideia é essa. Um outro ponto também que é bastante destacado, né, é a questão que no Brasil a gente não tem os dados, né, disponíveis, eles não são robustos, eles não geram uma confiança, né, da estimativa, da quantidade, também muito poucas informações, então formulários que tem, né, às vezes não é totalmente preenchido, então tem falhas de preenchimento e também de coleta. Promover educação ambiental e campanhas de saúde pública, né? Aqui é uma questão que muitas pessoas não têm noção, né? Ou tem, mas não leva tão a sério, né? De ter animais mantidos em cativeiros. Então, a gente, né, buscar essa conscientização das pessoas de que
não pode, né? É um mal para o meio ambiente, para a espécie, questão de ética, enfim. E também campanhas de saúde pública. Aqui é mais voltado para os mercados, né, de fauna silvestre, a gente, principalmente no norte, né, onde carne de paca, carne de jacaré, carne de tatu, são comercializados livremente em feiras. Então, é um animal que não passou por um controle, né, uma exigência sanitária. Então, ter essa campanha, né, do quão é perigoso o consumo de animais silvestres não regulamentados, né, porque existem criadores de jacaré, existem criadores de tartaruga, mas, né, eles passam por um processo muito mais rígido do que essas feiras livres. Um outro ponto seria buscar essa rastreabilidade da origem dos animais legais, aqui é mais na questão dos criadores comerciais, né? Porque se nos CETAS, né, esse cuidado já é pouco, imagino nos criadores comerciais, nessa fiscalização, né, esse monitoramento das atividades dos criadores. Então, muitos animais que são do tráfico, né, do comércio ilegal, eles podem entrar na cadeia de commodities legais através desses criadores. Então, é um cuidado que tem que ter. Né? Esse estudo, por exemplo, ele mostra que das 5 espécies mais apreendidas, né, entre 2005 e 2009, eram de interesse, né, desses criadores, dos fanáticos por fauna. Então, as espécies mais caçadas são aquelas de maior interesse comercial. Então, tem uma relação disso, né? Então, por isso que é importante manter, né, vigiar esses criadores. Articulações das forças nacionais policiais. Aqui né, como eu já falei, o tráfico de animais silvestres está associado com outras atividades ilegais. Então, no Rio, por exemplo, né, aquela reportagem no UOL, o policial estava falando que às vezes você vai fazer a operação, né? Acha o animal silvestre, mas eles não têm, né, o know-how, o conhecimento para fazer o auto, né, a infração, enfim. Então precisa dessa coordenação entre os polícias. Vai ter uma operação de tráfico de drogas, então vamos pôr a polícia ambiental no meio também. Então é essa articulação entre as forças, né, que se faz necessário. Desenvolvimento de pesquisas científicas, né? Aqui é tanto a questão ecológica das espécies, né? A distribuição delas, o comportamento no meio natural, enfim, aonde que elas vivem. Questão das zoonoses, né? Saber os focos naturais das doenças, aonde que está mais intenso, na intensidade, enfim, todos esses estudos vêm para subsidiar ações, né, de política pública, tanto na questão da conservação quanto na questão de sanitária. E o método de manejo, né, são poucos estudos, né, que mostram quais assim, como criar, né, um animal, quando você tem um animal doméstico. Isso aqui é principalmente no caso de guarda doméstica e no criadores, né? Como que você lida com esses animais? Então, falta estudos de métodos de manejo, né, em cativeiro. E por último, né, isso pensando, né, que não construir, né, mais setas, né, mas porque a ideia é diminuir o tráfego, então não precisar de tantos setas para atender a demanda. Mas os setas que tem, eles, né, têm um maior carinho, né, de maior destinação de recursos financeiros, né, de funcionários, enfim. Bom, isso é uma campanha, né, do IBAMA. Eu encerro minha apresentação aqui, informando que
em 2006, em 2016, o CETA Saúde Castanheira ele foi fechado, justamente pela atratividade que é os bichos, né? Como que dá lucro isso. Então, estava tendo muito furto, eu acho que até demorou para acontecer isso, estava tendo muito furto de animais, então a prefeitura resolveu fechar os CETAS. Hoje, né, nas notícias ali, tem a possibilidade de haver um acordo de cooperação entre o IBAMA e a prefeitura para reabrir os CETAS, porque só tem os CETAS do IBAMA agora em Manaus funcionando. Também, né, tem outros lugares que recebem a fauna, né? O SIGS, tem o Hotel Amazônia também, que recebe. Mas, por exemplo, o Hotel Amazônia tem animais que eles não recebem. O macaco prego, por exemplo, eles não querem, eles não queriam receber o macaco prego porque é uma coisa comum. Né? Então, se for para receber, né, eles teriam que receber uma espécie mais rara, enfim. Então, tem todas essas dificuldades aí. Bom, eu agradeço a oportunidade e estou aberto aí para dúvidas, conversa, enfim. Aqui é umas referências, né? Quem tiver interesse, depois eu posso, né, eu vou postar a apresentação e quiser pesquisar, quiser saber mais sobre o tráfico de animais silvestres. Enfim, é isso. Vanderlei está aí? Tava esperando. Ô, JP, João Pedro, né? É muito bom, parabéns pela apresentação. Eu tenho muitas dúvidas em relação, e assim, fico muito triste de ver a situação que se tem a estrutura que se dedicada a isso, né? A recuperação entre aspas, né? Enfim, muito triste a forma como é dada, né? Horrível, né? Eu ia fazer até uma piada sem graça, mas não vou fazer, não, mas vou falar qual seria. É que nem isso, nem as plantas têm, né? Quando são capturadas, né? Uhum, uhum. Enfim, mas é muito ruim ver, e cabe muita vontade das pessoas, dos profissionais, né? Sim. De levar isso. É uma coisa que né, o pessoal lá do SES, eles gostavam, eles tinham paixão de trabalhar com isso. O pessoal lá era gostoso trabalhar justamente por causa disso. Só que todo mundo sentia, né, que era covardia, uma perversidade sem tamanho. Né? A gente chegou a fazer resgate de uma preguiça lá uma vez que ela estava sendo espancada no meio da rua. Então, e a gente não pode fazer nada, porque a gente está numa área de periferia, a gente não é polícia, então a gente só tinha que esperar as pessoas pararem para a gente ir lá pegar o bicho. Então é desolador, sim. Uma Vi preguiça, muito. espancar uma preguiça, gente. Espancar uma preguiça. Espancar uma preguiça. Tiçar cachorro, né? Muito comum também. Da preguiça, né? Do ser humano, da espécie humana. Muita preguiça dessa espécie humana. Puta merda, cara. Desculpa até o palavrão, mas depois dessa. Você chegou a testemunhar, ver esse tipo de ação, de crime? Se eu testemunhei? Sim, nesse caso, que a gente foi pegar a preguiça lá. Ah, tá. Ela Então você estava estava lá sendo. no. Em Nossa. uma oportunidade, sim, sim. É Não, ruim. e vi muita coisa, mano. Nossa, eu vi enterrar bichos, mas bichos, centenas e centenas de aves, assim, era covas e jogar o animal, assim, a mortalidade muito alta também, que tá espantado, entendeu? É muito triste, assim. Eu tenho essa imagem até hoje na minha cabeça, das É. araras. E é Então, Angela, perverso, é passo para cruel. você. Se a pessoa quiser fazer pergunta, eu. Eu só estou a apresentação do. Primeiro, cumprimentar o JP aí pela apresentação, pelo trabalho, né, pela experiência.
eu fiquei me lembrando lá da década de 90, quando a gente acompanhava a Polícia Federal no combate ao tráfico de animais. Tive a honra de ajudar a pensar a Renctas, né, do Denner Giovannini, um grande amigo. Eu estava na casa dele o dia que a Renctas nasceu, a concepção da Renctas nasceu, né? Na época ele morava em Três Rios, e ele falou: Magela, vamos para Brasília criar um troço lá chamado Renctas e tal. Eu não tive coragem de ir com ele, e ele foi, e felizmente se tornou uma das principais organizações de combate ao tráfico de animais silvestres também. E aí, além do Denner, né, destacar também o trabalho do Roberto Cabral, né, chefe da divisão de fauna do IBAMA, e que foi um grande batalhador também na década de 80 contra o tráfico de animais. E com o Roberto, João Pedro, se você te contar uma coisa que você certamente não sabe, na década de 90 a gente quase não tinha setas no Brasil, não tinha essa política institucionalizada de setas, e uma parceria do Brasil Verde com o Roberto Cabral possibilitou que a gente criasse os setas. Nós chegamos a criar, construímos e tal, mas na década de 90 a coisa era tão pior do que é hoje, meu caro, que nós tínhamos como inimigo a própria polícia. Quer dizer, o tráfico ocorria dentro da própria polícia ambiental. Né? Então era muito interessante quando a polícia pegava 10 araras e chegavam 2 no setas, e o argumento era sempre que elas tinham fugido, não sei o quê. E a gente conseguiu denunciar isso na época. Só que o setas que nós construímos, né, estava pronto para ser inaugurado, estava na sede da Polícia Ambiental de Juiz de Fora, e aí a gente foi proibido pela própria polícia de utilizar os setas, exatamente porque era um momento de muita confusão. E aí, na verdade, a gente tem uma ação judicial até hoje, quer dizer, isso na década de pelo menos 21 anos, 22 anos, tentando, né, ser ressarcido pelo Estado. Acho que o presidente brasileiro nem sabe isso, mas é isso. Né? Claro que sei. Eu li todos os documentos. A gente tem uma ação na Justiça tentando, né, ser ressarcido pelo Estado, não mais para construir um setas, porque agora nem pode mais, né, os setas foram institucionalizados depois, mas para a gente doar o dinheiro para uns setas, porque o problema dos setas é dramático no Brasil inteiro, né? Essa experiência que você vivenciou não é diferente em nenhum outro, a não ser aqueles que lidam com grupos específicos, né? Então, a gente tem realmente centros que lidam com grupos animais específicos, e aí eles acabam tendo uma condição melhor, porque não recebem de tudo. O grande desafio, por exemplo, é a alimentação diversificada demais desses animais, né? O apoio veterinário, a soltura adequada. Imagina, na década de 90 se fazia soltura de qualquer forma, né? A própria polícia, era muito comum na Semana do Meio Ambiente, a polícia ir lá e soltar os bichos, imaginando que estava fazendo uma coisa correta. Então, essa era nós falando, lembrando aí, resgatando as ideias, as lembranças da origem do Brasil Verde, né? A gente tinha que sensibilizar a polícia para não fazer essa ação, né? Porque se soltava mico-leão da cara dourada em local de ocorrência do mico-leão, se soltava mico-estrela em qualquer lugar, tinha grande responsável, inclusive, por essa expansão dos micos pelo sul, sudeste, um animal que é tipicamente do Nordeste. Então, a gente está muito enraizado nessa história, né? Quantas vezes a gente... O Vanderlei está levantando a mão ali, mas só para concluir, Vanderlei, quantas vezes a gente virou madrugadas junto com a Polícia Federal e correndo atrás de bandido mesmo e acompanhando a prisão de traficantes. Vou citar só 2 exemplos muito marcantes, né? Um foi a prisão de um traficante com 790 aves, 680 alguma coisa eram de uma única espécie, aquele cardeal da cabeça vermelha. Eu tenho fotos disso, de como, e aí era o grande desafio que a gente tinha, né? A gente prendeu o cara no sábado à noite, no domingo o delegado de polícia se recusava a oficializar a prisão do cara, era uma confusão danada, porque os delegados não conheciam a legislação,
era uma realidade muito ruim, e nós perdemos, rapaz, dessas 700 e poucas aves, apenas, a Carol está lembrando das imagens, apenas 12 sobreviveram, né? Então, eu tenho até uma foto do Roberto Cabral, que eu bati, ele empilhou as aves todas mortas numa grande bancada que ele tinha no laboratório dele, no jogo de 3 Juiz de Fora. E essa foto ficou muito famosa na década de 90, porque foi uma imagem nua e crua de como o tráfico afeta, né? Os números são assustadores. A perspectiva é que apenas 10% dos animais que são retirados da natureza consigam sobreviver. 90% morrem, seja no transporte, seja pelas condições que você mostrou aí de transporte legal. Então, foi muito legal relembrar essas coisas todas. Tem muito material, se você se interessar dessa origem aí, a gente pode compartilhar e saudar aí, né, ainda que virtualmente, meus amigos Dênia, Giovannini e Roberto Cabral, que são, sem dúvida nenhuma, dois grandes nomes. Roberto está numa... O Saraiva comentou agora, Saraiva, eu vi seu comentário aí, sobre a cultura da caça, né? Que na verdade não é uma cultura, né? Isso é um pouco ilusão, achar que o Brasil tem essa cultura de caça, embora os caçadores defendam isso. Mas não como os europeus, né? Me lembro da última vez que estive na Europa, as pessoas caçando, você está andando e o cara está caçando, mas com regras, com critérios, né? Então, não é que eu não sou 100% contra a caça, eu acho que é uma reflexão do ponto de vista da biologia da conservação que a gente tem que fazer. É óbvio, eu sou contra a caça e os maus tratos, a caça de qualquer forma. E aí, destacar, né, ontem mesmo, coincidentemente, eu vi uma entrevista do Roberto Cabral, e quem quiser pode procurar aí na internet. Roberto está numa encruzilhada, né, contra, não sei se vocês estão sabendo ou acompanhando, está se discutindo a legalização da caça no Brasil, né, está em pauta no Congresso agora, e o Roberto está liderando um movimento muito, muito forte de combate a essa lei, né? Eu assisti um debate dele recentemente, tem muitos vídeos interessantes dele no, no YouTube. Roberto, só para vocês terem uma ideia, ele foi responsável pela criação do braço armado do IBAMA, né? Antes do Roberto, o IBAMA não tinha porte de arma. Depois do Roberto Cabral, o IBAMA tem porte de arma. E ele realmente tem dedicado sua vida a esse trabalho. Então, eu fico feliz de ter acompanhado isso lá na origem e também do Brasil Verde ter tido um papel de protagonismo nessa história lá na década de 90. Depois a gente acabou se afastando, né, desse assunto e indo para outras searas, mas ficou aí no nosso registro, na nossa história, esse combate ao que é o terceiro maior negócio legal do mundo, né, que é o tráfico de animais silvestres, com todas as suas complexidades. Quero lembrar que também o Vanderlei vai lembrar, acabei lembrando aqui também, Vanderlei, do Souza, lembra dele? Também nós chegamos a premiar o Souza tem um documentário muito interessante, posso compartilhar depois, provavelmente não está no YouTube, mas é feito por uma TV alemã que veio aqui gravar com o Souza. O Souza é um dos antigos, isso, era gestor ambiental também. Fez gestão ambiental depois de velho já, né? Quando já estava para se aposentar do IBAMA. E o Souza também tem uma vida dedicada ao combate aos animais silvestres. Então, ressaltar esses três amigos aí com quem eu tive a sorte e a honra de conviver e relembrar essas boas no bom sentido, né? Boas do combate, boa do combate, né? E triste por a gente ver que vi até uma frase do Roberto agora, né, nessa última debate que eu assisti, e ele disse isso, né, que não esperava nessa altura da vida dele, né? E realmente isso é muito triste, caça no sentido amplo da palavra, né? É muito triste que a gente, enquanto sociedade, com pessoas passando fome, né, com dificuldades, com tanta que parecem tão primitivos, né, como os maus tratos aos animais,
a caça indiscriminada e principalmente o tráfico de animais silvestres, né? Então é isso, queria só deixar meu relato aqui também, cumprimentar o JP e agradecer pela contribuição que ele trouxe para a gente aqui hoje. Fala, Wanderlei. O JP, não, eu só ia comentar aquilo que você falou, que era muito comum, a polícia apreendia as gaiolas e soltava ali mesmo, né? Sabia nem de onde era, assim, os pássaros estavam ali, Tinha a prática soltavam da tudo. soltura. Tinha É, duas é isso. práticas, a prática da soltura e tinha o tráfico mesmo, né? A gente Sim, chegou a eu, gravar, eu me lembro que o Roberto, isso hoje parece tão bobo, né? Mas na década de 90 a gente mal tinha internet. Isso pode ser surreal para os mais jovens aí, mas quando o Brasil Verde nasceu, mal internet a gente tinha, né? E-mail era uma coisa assim, top. E eu lembro que a gente conseguiu gravar usando uma caneta filmadora. O Roberto conseguiu entrar na casa de um policial e gravar a coleção de animais que esse policial mantinha. E na época a coisa era tão complicada que a gente, para tirar e decodificar as imagens dessa canetinha, só a Globo tinha essa tecnologia. A Globo fez isso, a Globo de Juiz de Fora, mas se recusou a divulgar as imagens na época. Então a gente não conseguiu denunciar o cara, mesmo usando essa técnica, essa tática. Hoje seria tão mais fácil gravar, né? Mas na época era uma coisa muito complicada. Mas é isso, então a gente tinha esse problema da soltura irregular e a gente tinha o problema do tráfico, né? Porque, como o JP destacou aí, alguns animais valem mais que o salário do policial, né? E só as memórias vão aparecendo, né? Mas eu não quero alongar também, mas só para dizer por que isso, né? Também a gente não está condenando a polícia, né? Demonizando, não é isso. Porque era uma realidade diferente, né? Nessa época que eu estou relatando, ser da Polícia Ambiental, por exemplo, era uma punição dentro da corporação. Então, isso foi uma das brigas que o Roberto comprou e que a gente apoiou, que a gente, né, entendia que a Polícia Ambiental tinha que ser uma corporação como os bombeiros são, com gente especializada, com gente treinada, mas na época não era essa a realidade. Na época, o cara que fazia merda no trânsito, né, o policial que fazia merda lá em alguma ação, ele era deslocado para a Polícia Ambiental. Isso era uma punição entre eles, né? E aí, é claro, né, a gente tinha, com exceções, né, eu vou destacar aqui o Neilton, que era um policial militar em Juiz de Fora, que inclusive nos ajudou muito a denunciar os colegas dele, mas só eram exceções, né? O policial ganhava pouco, já não tinha uma boa índole, e entrava no mundo do terceiro maior negócio legal, que já não tinha um apelo muito forte da sociedade. Então, era uma realidade muito difícil, sabe? Eu acho que a gente, embora as dificuldades existam, eu acho que a gente avançou e hoje consegue ter um trabalho bem mais consolidado, graças a esse avanço, sobretudo das polícias, da RENCTAS, do IBAMA mesmo enfraquecido, mas com pessoas que têm se dedicado a vida deles aí a essas questões. Bom, Bacana, Magela. algumas perguntas, gente, questões. Enquanto o pessoal elabora aí, eu tenho um primo que é da Polícia Ambiental, né? E vários companheiros foram presos por tráfico de animais. Presos não, perderam, né? Foram expulsos da polícia, né? Florestal, lá de Juiz de Fora. E ele me contou que trinca-ferro, né? Era o principal alvo, né? Assim, de tráfico, porque tinha um valor muito alto, né? O trinca-ferro. Então eles apreendiam e alguns, né? Policiais e vendiam, né? No comércio ilegal. Às vezes para o próprio dono que foi apreendido. Mas enfim.
Perguntas? Corrupção, né? Corrupção na atividade legal, ela é comum, né? Ela é de praxe, né? Acontecer isso, assim. E isso são, né? Questão até de dados, né? Que nem o Magela comentou, que eram soltos, enfim, isso não é nas estatísticas, né? A gente não, não é contabilizado. Os animais, eles, né, são capturados e soltos ali mesmo na hora, então não entra no cálculo né, dos animais traficados, que é bem maior se a gente olhar essas situações assim. E Magela falando, né, da década de 90, então eu imagino antes, né, na década de 80, como que era isso, né? Já que, né, hoje a Só gente vê tinha uma uma evolução. coisa, JP, acabei de me lembrar também, só tinha uma coisa que era melhor, bem melhor. Tinha uma coisa que piorou, na verdade, depois de lá para cá. É que na década de 90, era crime inafiançável. Então, se você conseguisse pegar o cara ia realmente preso. Né? Não tinha esse lance da multa que você falou aí. Isso foi uma outra guerra que nós compramos, a briga, porque o argumento era o seguinte, assim, para um traficante era melhor ele te matar gente, pessoa, do que ser preso pelo tráfico. Então, essa foi uma discussão muito forte na década de 90, porque se ele fosse acusado de assassinato, ele podia, inclusive, responder liberdade. Se ele fosse preso com um animal só, ele ficava 5 anos preso. E eu mesmo, e aí foi eu confesso a você que eu estou um pouco emocionado lembrando desses casos, mas confesso que foi um conflito, era um conflito muito grande, porque às vezes a gente pegava o caminhoneiro com um macaquinho, por exemplo. Eu me lembro de um caminhoneiro uma vez que, porque era muito comum as pessoas, ainda né? Mas era mais comum ainda as pessoas venderem macacos miquinhos na beira da estrada no Nordeste. Então, o que acontece? Ninguém imaginava que aquilo era uma coisa legal. Então, era muito comum um caminhoneiro, eu me lembro de um que a gente prendeu uma vez, o cara chorava assim, copiosamente e ele falava o seguinte, pô, eu comprei um macaquinho para dar de presente para minha filha. Eu não sabia que era crime. Só que esse argumento não existia. E o cara foi preso, quer dizer, a vida dele realmente acabou. Né? E aí isso me fazia algumas reflexões importantes. Quer dizer, a cadeia é diferente você prender um caminhoneiro com um macaquinho do que prender um traficante com 700 e tantas aves. Né? Obviamente é uma diferença grande. Mas a lei não diferenciava. E aí a gente teve essa mudança na lei que talvez tenha piorado, porque as multas não são convidativas, né, para inibir o tráfico, mas na época tinha esse problema. Os próprios policiais tinham muito medo, porque era essa a realidade, era melhor o traficante ou a pessoa te matar e responder pelo assassinato do que responder pelo tráfico de animais, né? Agora não, agora a pessoa não é mais presa, né? Só se reincidir muito e tal, mas não tem mais essa coisa da prisão. Mas esse foi um grande debate e que trazia para a gente a luz desse conflito sociedade e natureza, né? Que não é uma coisa simples, né? Quer dizer, é justo isso? Quer dizer, a vida de uma pessoa vale menos do que de um animal ou dá para codificar isso? Quer dizer, e o nosso argumento, nós éramos contra a mudança da lei, nosso argumento era que a gente não deveria enfraquecer a lei do tráfico, mas sim fortalecer o outro tipo de crime, quer dizer, a gente tinha que proteger os agentes policiais de alguma maneira, né? E o que a gente discutia era, bom, não é melhor que a gente acabe com o fato dela ser um crime inafiançável, mas vamos endurecer o crime por assassinato e tal. Mas a gente ficou perdendo essa discussão e a lei deixou de ser um crime inafiançável e passou a conceber multa e hoje em dia as pessoas nem são presas mais por isso, na verdade, né? A não ser com grandes exceções. Mas fica aí o registro de uma época de muita luta nesse aspecto, que realmente foi muito importante para a gente chegar onde nós chegamos. JP, dentro da sua experiência lá, como é que era, assim, porque você estava numa região que tinha muitas unidades de conservação,
Manaus? É, Era Manaus, né? muito ali no entorno, né? Sim, né? Na cidade tem o Parque Natural Municipal do Mindu, ali tem o Parque Nacional de Anavilhanas, a Reserva de Desenvolvimento do Tupé, RDS, né? Tinha o Refúgio Tudo ali. da Vida Silvestre, tudo ali pertinho. Tá, mas assim, como é que era a relação dessas unidades em relação à soltura, captura, e também como é que era a relação dessas populações tradicionais? Sei que você apontou ali o uso, né? Como é que é essa questão do uso de espécies, né? Como é que chegava? Se tinha alguma relação? Você chegou a passar por uma experiência em alguma comunidade tradicional? Bom, eu também fiz um trabalho nessa RDS do Tupé, né? Lá eu trabalhei com uma mulher que ela tinha um cultivo de cupuaçu. Só que o marido dela era caçador, né? E caçador, sim, era um caboclo mesmo. Ele vivia de caça, né? Ficava lá no rancho dele, a mulher ficava no núcleo lá populacional. Foi o único contato que eu tive com caçadores foi com esse rapaz, né? Mas é isso, a relação com as outras unidades, né? Por exemplo, na questão do jacaré que foi pego na Ponta Negra, ele foi solto lá na Navilhanas. Então, como era da prefeitura, então eu via, né? Eu sentia que tinha um distanciamento, a prefeitura ela não tinha esse cuidado com setas, né? Até pela questão da alimentação mesmo, muitas vezes tinha que ligar lá para pedir alimentação, para chegar a alimentação. Então, eu vejo que a falha da coordenação vem da administração, não por demanda dos CETs, porque tem demanda. A gente tinha lá animais que eram para ser soltos, né? Não tinha lugar para soltar. Né? Apesar de ter esse cuidado de soltar no local que foi capturado, antes soltar ele, por exemplo, num Parque Nacional da Anavilhanos, do que soltar ele ali no refúgio, né? Que já estava sendo dominado, né, pela expansão urbana. Mas, assim, não tem, Vande, não tinha uma relação, assim, não, de proximidade. Era mais, assim, vou pôr assim, um serviço de peão, né, dos CETAS, do Refúgio de Vida Silvestre. Não tinha Lembrei que uma agora gestão forte. eu estava lembrando aqui do que você falando da espancamento, da preguiça, né? Lógico que a gente fica espantado, mas a gente espanca a própria espécie, né? Todos os momentos a gente vê nos noticiários ou ao vivo, né? E eu lembrei de um artigo que eu li há muito tempo atrás e que falava justamente desse embate. Ah, você é coxinha, você é petralha, né? E o autor trazia isso na discussão voltou lá atrás, na época do fascismo, né? Fascista. Para você matar, você maltratar, torturar, bastava desumanizar, né? Ou seja, você desumanizava como foi feito, como Hitler fez, né? Que os judeus eram isso, que os judeus eram aquilo. Criou um monstro, e o mesmo que hoje Israel faz com os palestinos, né? Então, assim, desumanizar para poder matar, né? Torturar. E aí também é esse o caso. Então, tipo assim, não é humano, né? Não, então vamos, como foi feito com os índios, né? Os povos indígenas no processo de invasão portuguesa, várias situações, né? Como os povos escravizados, né? Os africanos escravizados no Brasil, você desumanizava, você tirava a alma e aí você matava, fazia o que quisesse. Então justifica, né? O espancamento da preguiça realmente não é humano, então, né, como diz o Zé Emílio, se é mato, eu mato, né? Eu corto. A gente bota fogo e mendigo na rua, né? Então, isso é uma contradição realmente da espécie. E só para dar o último exemplo aí, o próprio assassinato, né, do Bruno e do Dominique, agora na Amazônia,
é um exemplo dessa desumanização, quer dizer, as pessoas matam, não só matam, mas tem toda uma crueldade no tratamento com o cadáver e tal. É exatamente isso que a gente acabou de ter um evento agora em que a gente discutiu isso, né? Esse domínio sobre os recursos naturais que acabam trazendo esse tipo de comportamento, né? E que tem muito a ver com algo que eu tenho me dedicado a falar bastante aí durante a pandemia, que é a coisa do afastamento nosso com a natureza, né? Como se fosse possível a gente se afastar, mas eu acho que a palavra desumanização traduz bem essa questão também, né? E aí eu queria, só para a gente fazer uma reflexão sobre a caça, Vanderlei, você não estava comigo no dia lá em Guaraqueçaba, mas a gente teve em Guaraqueçaba, aconteceu um fenômeno muito interessante, né? Um, um morador, né, que era lá, cara, no meio do nada, no meio do mato mesmo, ele foi, comprou, matou o macaco, né, porque ele queria, a história, ele ia receber a filha e o genro e queria uma comida mais especial de final de semana e matou o macaco. Foi denunciado por um vizinho que mora a quilômetros de distância e a polícia prendeu esse cara. Não sei se o Vanderlei acompanhou esse caso, mas eu tive a chance de conversar com ele, de ir na casa dele e entender. Então, de fato, há um limiar, né, um limite muito complexo entre caça e como deve ser essa caça. Né? Por isso que eu acho que a discussão tem que ser muito mais ampla. Nós tivemos, por exemplo, um dos maiores nomes da conservação no mundo, o professor Kent Redford, que escreveu o famoso artigo A Floresta Vazia, em que ele apresenta exatamente dados sobre a retirada de animais na Amazônia. Ele defendeu a caça num congresso aqui no Brasil como uma forma de evitar e de minimizar o tráfico ilegal de animais na Amazônia. Então, eu acho que, como a gente não está aqui numa área aberta, vamos dizer assim, nós estamos com profissionais, né? Então, acho que há de fato aqueles que são radicalmente contra a caça, né? Há os que querem a caça por esporte, né? Como os malucos que tem aí, mas a caça, de fato, é uma estratégia de manejo e gestão. Muitos países usam, né? Enfim, e que, claro, se falar isso, né? Eu me lembro que eu e o Roberto, a gente brigava muito por isso. O Roberto é radicalmente contra e tal. Mas eu acho que a gente tem que. Eu sempre falo nas minhas aulas aí, alguns de vocês já ouviram, né? Que a gente tem que fazer consideração com a cabeça, não com o coração, né? Então, às vezes, é preciso, o manejo, a gestão impõe algumas ações que não são das mais, vamos dizer assim, populares, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar na conservação da natureza com muita responsabilidade, né? Então, a questão da caça no Brasil, a gente tem hoje grandes nomes da conservação que defendem isso, figuras que são importantes. Estou me lembrando aqui do Rômulo Ribon, que esteve com a gente no simpósio, defende a caça de forma muito ferrenha, inclusive. Né? Até eu, por exemplo, não compartilho com as ideias dele, mas ele é um defensor, eu diria que está do lado Rômulo Ribon, do outro lado Roberto Cabral, e eu fico ali no meio, tentando contemporizar os excessos. Mas eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer, e foi muito bom você trazer essa discussão aqui para o nosso grupo também. Tem algumas pessoas que trabalham aí com a fauna, direto em campo, né? É uma reflexão muito interessante. Eu tenho também, eu também acredito que essa questão da caça, né, que a solução não é proibir, não é, né, acabar com, com esse comércio, né, digamos assim, de animais silvestres, assim, porque quase um artigo que eu li, isso no contexto lá da China, né, da Ásia, que, né, se você corta esses mercados paralelos, né, esses mercados livres que vêm de caça, você acaba estimulando um mercado mais obscuro ainda, que é muito mais perigoso às vezes, né, do que esse que é mais visível, né, que está assim na nossa cara, e a gente não quer ver,
Mas a partir do momento que você proíbe ele mesmo, se você não dá condições, né, ou alternativa, isso acaba piorando o quadro, porque pode gerar um cenário muito mais obscuro, né, do que é agora isso, né, principalmente eu penso na questão dos criadouros, né, assim, tem que ter os criadores, já que tem o mercado, já que tem gente que consome carne, né, de paca, né, tem essas iguarias, uma receita até grande, porque carne de paca é caro pra caramba. Então, por que não investir em criadouros, investir em estabelecimentos regulamentados para fornecer essa carne, né, com um controle sanitário muito maior do que é comercializado em feiras livres. Então, eu vejo a caça e a criação de animais em cativeiro, né, comerciais, como uma das soluções, né, para esse manejo, dessa conservação da fauna, né? Eu acho que é um tema, é igual, por exemplo, minerar em unidade de conservação. Como num país que nós temos, com o legislativo, com a qualidade do político que nós temos, né? Executivo, em muitos casos também, a gente tem um povo que ocupa, uma gente que ocupa os cargos políticos da pior qualidade. Como é que a gente vai tratar de um tema tão sensível por uma gente que só pensa em dinheiro, cara? Eu acho que por isso a gente não tem uma discussão de alto nível saudável, porque nosso legislativo, em todas as esferas, ele é o pior possível. Sabe? Eles são mal formados, mal instruídos, não conhecem, mal assessorados, são mal Mal intencionados. intencionados. Mal intencionados, Mal intencionados. Assim, a minoria, né? A pequena parte desses políticos estão preparados para essa discussão, sabe? A gente vê agora essas verbas são aprovadas aí ao calar da noite para beneficiar uma campanha política, um fracassado já nas urnas, e aí a gente vai pagar com o nosso bolso, sabe? Para as próprias. Nós vamos ter um triplo prejuízo. Como é que a gente vai confiar nessas pessoas para votar, discutir esse assunto? Sabe? Eu confio na ciência, eu acho que é possível a caça, mas não é possível a caça no Brasil com qualidade de gente que nós temos ocupando o legislativo. Sabe que não houve ciência, né? Negacionista, é o que forma a grande maioria. A minoria, sim, é capacitada. Estou falando de direita, esquerda, centro, não. Estou falando de qualidade política mesmo, sabe? Não acredito. Acho que botar isso em votação, igual a mineração em unidade de conservação. Não tem como a gente fazer essa discussão agora, sabe? A gente não tem qualidade de gente, né? Nós não temos esse tipo de político ainda no Brasil, em qualidade, em quantidade ali, para poder discutir. Eu acredito que é possível a caça, mas não no Brasil com esses políticos que nós temos. Olha a quantidade de dinheiro que é direcionada para o. Não vai nem. Corte na educação, vai ter dinheiro para cuidar de animal silvestre, coitado, que sofreu? Assim, nós não temos. Eu sinceramente, sou muito descrente dos nossos políticos, mas eu acredito na ciência, mas não nos políticos. A gente imagina começar essa discussão agora de caça, daqui a pouco. Zé Emílio, fica à vontade para comentar, por favor. Eu já me exaltei, fiquei bravo. Vou até apagar a câmera. Só falta de comida. Vai lá comer, Vanderlei. Vou dar uns gritos aqui, vou desligar o microfone. Já que vocês estão falando de caça aí, tem uma caça aqui, ó, chamada de proposta para a iniciativa Amazônia Mais 10. É isso que eu queria passar para os contatos aí. Né, essa questão aí de Amazônia, né? Porque já deixar alguns momentos aí que talvez dê certo, né? E pensando um pouquinho mais ainda, também uma outra proposta é da Fundação Fumbio,
também tem umas bolsas aí bem legais, só porque estão falando de algumas coisas aí, né? Estou aproveitando só, repassando algumas informações, e aqui do mestrado em tecnologia ambiental. Mas então, só para aproveitar que os estudantes estão por aqui, né, e talvez outros também gostariam de ver essa possibilidade. Mas, no mais, assim, João, realmente pensar um pouquinho nos animais, né, cara? Pensar um pouco nas plantas, na natureza, fica muito difícil nesse momento. A gente tem que ter a conversa que nós tivemos hoje, né, Magela, com um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, né, o UFSC, né, ele fala que nós temos que repensar a vida, repensar o que é educação, repensar o que é o ensinar, o aprender. E ele falou uma coisa muito interessante, que é a humildade, né? A capacidade da pessoa ouvir o outro. E essa questão que eu acho que é importante, talvez antes de tomar uma decisão, ouvir o outro. Tá? Então, por esse motivo que eu passei essas 3 oportunidades aí, para caso vocês queiram ouvir alguém diferente, né? Quem sabe tem também outras oportunidades para, seja na Amazônia, seja Triângulo Mineiro, outros mais, para obter mais conhecimento, para que sejam possivelmente ouvidos. Era isso, então. Inclusive, Zé Emílio, se tiver o link da palestra do Arrisson aí, sugiro que o pessoal assista. O Arrisson, nós mediamos aí, eu e o Zé Emílio, hoje a palestra com ele, né? Pela manhã, está disponível no YouTube, o Zé Emílio vai disponibilizar aí para a gente. O professor Arrisson é um grande ambientalista, né? Um batalhador aí, né, também na educação ambiental, e trouxe reflexões muito profundas para a gente, não exatamente sobre meio ambiente ou sobre educação ambiental, mas enquanto sociedade, né? Foi muito legal ouvir o Arson. Aliás, pessoal, o Arson vai ser um dos palestrantes do Congresso Brasileiro de Meio Ambiente esse ano, né? Depois eu quero falar um pouco sobre isso, tá, Vanderlei? Dá a palavra aí, por favor. Angel, já coloquei, tá? Ok. Mais questões, gente? Aproveitem aí o João Pedro. O Ederson, fica à vontade, por favor. Bom, boa noite, pessoal. João Pedro, muito legal você trazer essa experiência, bacana demais. Aí, o professor Magela, ele tocou no assunto, essa questão da educação ambiental, o Zé Emílio também, essa questão da iniciativa. Aí eu queria saber se na época em que você esteve no CETAS, lá, né, se tinha alguma ação, alguma iniciativa voltada no sentido dessa parte de educação ambiental para sensibilização, principalmente com relação a essa questão de entrega, né, de animais, mais ou menos. Bom, teve uma oportunidade que foram crianças lá, que eu vi. O CETAS, ele, como era um refúgio, né, também, então, e questão de estresse dos animais e a gestão também, então, a visitação lá era bem restrita, né, entrando nesse escopo que o Vande falou de como que era, né, a articulação entre as unidades, então ali a gestão do Sauim Castanheiras, ela era fraca, né? Então vai tanto nessa questão de articular com outras unidades, quanto a comunicação com a população, né? Então, não tinha campanha, né, de conscientização, essa questão da educação ambiental também, eu via uma oportunidade lá, porque o CETAS ele não estava preparado para receber crianças, né, até pelo esse risco também de sanitário, isso impede muito da visitação, né? Como que você vai levar uma criança, você vai chegar numa sala, tem 50 animais numa sala ali, então o próprio risco de contaminação de zoonose também restringe essa atividade de educação ambiental, né? Então, é um problema lá.
Não tinha esse programa, não. Beleza. Ô, gente, se não tiver mais nenhuma questão, Magela, fica à vontade aí para... Deixa eu só, lembrei aproveitar a fala a pergunta do Ederson aí. Um dos argumentos de quem mantém animal é porque gosta do animal, né? Eu gosto, trato bem, não sei o quê. E a gente usava como lema, Ederson, lá nas nossas campanhas, lá na década de 90 e tal, uma frase do José Saramago, né? Poeta, sociólogo, né, me corrija aí, Saraiva, se eu estiver caracterizando ele errado, mas Saramago foi prêmio Nobel da literatura, né? De literatura. E ele dizia o seguinte: gostar amar, gostar, como é que é? Gostar é a melhor forma de ter, e ter a pior maneira de gostar. Uma frase que a gente usava para ilustrar e para tentar romper esse argumento, né, que era muito comum das pessoas acharem, eu trato bem, eu gosto do bichinho, mas no final das contas as pessoas não tinham noção do mal que faziam para os animais. E vice-versa, né? Dos animais também. Foi? E vice-versa, né? Dos animais também, esse Sim. risco de doença para as pessoas, né? As pessoas não têm essa noção. Sim. Ô, Vanderlei, deixa eu só mostrar aqui para vocês, acabei achando aqui. Já tem uma foto bem grande. Deixa eu localizar. Para vocês. Nosso núcleo chama Nidras. Não apareceu, não. Para mim, não. Pois é, agora sumiu o negocinho de apresentar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, não. É uma pena, queria mostrar para vocês aqui eu não vou conseguir. Não sei porquê. Esse, só no notebook aqui que dá esse problema. É foda. Mas valeu, depois, semana que vem eu mostro. Semana que vem eu mostro, separo aqui direitinho, mostro para vocês as fotos do nosso Nidras. Né? Bom, pessoal, obrigado, JP, então, pela gentileza de compartilhar sua experiência com a gente aí, possibilitar essas lembranças antigas, que foi bem legal. Você já falou do negócio da expedição, Vanderlei? Não, falei não. Ainda não. Quer falar, então? Sim. Bom, gente, nós estamos iniciando a campanha aí para a 30ª Expedição à Mata Atlântica, né? 21 anos. E aí a gente sempre, né, convida quem quiser ajudar na divulgação. As pessoas que ajudaram ano passado, a gente forneceu um certificado de 40 horas, né? Consiste justamente ampliar, mandar por e-mail, né? Para alguns e-mails que nós temos, uma lista de e-mail. Né? Eu participo, todos nós participamos aqui, né? Só que, como somos poucos, a gente demora muito para fazer essa lista. Então, a gente sempre pede ajuda. Né? E a nossa contrapartida é oferecer o certificado de participação de 40 horas. Né? Agradeço quem puder nos ajudar. Né? É só me procurar aqui, mandar mensagem no privado ou no WhatsApp, né? Do grupo lá. No WhatsApp tem meu nome lá no telefone, é só me fazer contato, tá? Ou comigo, ou com a Flávia, ou com a Carol, e que vai ser de grande ajuda para a gente iniciar. Todo mundo sabe que esse é o nosso
o grande projeto que a gente toca, né, todo ano, que a gente decidiu dedicar justamente por conta das nossas atividades. Então, a gente sempre faz um esforço para que esse evento ocorra da melhor forma possível, né? Lembrando também que as pessoas que querem participar da Expedição Mata Atlântica nos procurem, né? A gente tem condições especiais para quem é do GAP, do Grupo Brasil Verde, né? Tá? Então, às vezes a pessoa quer participar, mas está discutir, que quer, enfim, que é uma força, a gente pode contribuir, porque para a gente é sempre importante a participação das pessoas do nosso núcleo aqui, do nosso grupo, nesse grande projeto que é a Expedição Mata Atlântica, tá bom? Então, eu aguardo. Eu acho que é só isso, Carol. Eu tinha mais coisa para falar. Acho que é só, Vande, em Só, né? relação à ajuda que a gente precisa com os e-mails. E a gente vai... Essa pessoa também, a gente tem um e-mail que a gente recebe, por exemplo, as pessoas se interessam, entram em contato por e-mail, meu e-mail, ou do Magela, ou da Carol, enfim, mas a gente tem um e-mail do Grupo Brasil Verde que a gente também... essa pessoa também ficaria, né, por conta, mas passaria para a gente as dúvidas que a gente tiraria, né? Só um meio de contato mesmo, ampliar os meios de contato que as pessoas tirarem as suas dúvidas, tá bom? É isso. E, João Pedro, muito obrigado aí. Valeu, tá? Muito bom mesmo. Fiquei muito feliz aí. E feliz não fiquei, né? Porque não tem como ficar feliz, né? Com a situação. Dados tristes, né? Dados tristes. Mas fiquei feliz com o seu empenho, o seu trabalho lá. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade e atenção aí. Tamo junto. Pessoal, uma última coisa aqui também, eu fui procurado pelo professor Cláudio Almir, que é o presidente, né, enfim, o principal organizador do Congresso Nacional de Meio Ambiente, que ocorre todos os anos. Poços de Caldas, é isso? Acho que é, né? Vanderlei, lembra aí? Alguém lembra? Sim. Você já deve ter participado comigo lá, né? Isso. E ele ofereceu para a gente vagas gratuitas para quem quiser participar do Congresso. Então, se alguém tiver interesse, pessoal, se alguém já estava pensando em ir participar, o Congresso voltou a ser presencial, né? Quem tiver interesse, só me dá um toque aqui depois, que a gente tem uma quantidade para todo mundo, se quiser, inclusive, participar do Congresso. Eu não sei detalhes não, Carol, mas normalmente é outubro, novembro, né? Mas deve ter nas mídias sociais os detalhes. Não precisa responder hoje, né? Pode ir respondendo. Inclusive, o professor Claudio vai dar uma palestra para a gente em algum momento também, né? Aproveitando já para fazer um convite também para a semana que vem, nossa próxima reunião, nós vamos receber um amigo do Rio Grande do Sul, o Jonas. O Jonas ele é biólogo, mas trabalha com consultoria ambiental, presta serviço para grandes empresas do sul do Brasil. Ele vai falar, a gente vai continuar um pouco nessa linha da biologia da conservação. O Jonas vai falar para a gente sobre algo muito interessante, que é o levantamento de mamíferos e aves em equipamentos, né, empreendimentos de implantação de linhas de transmissão, né, que é muito interessante. Então, ele vai falar, na verdade, ele não vai falar sobre aves e mamíferos, não, vai falar sobre como é feito o resgate de fauna e flora nesses empreendimentos, né, como é feito o trabalho de campo. Então, uma oportunidade, principalmente para a turma que trabalha em campo, para convidar alguém para assistir também, fica à vontade, vai mostrar um pouco da experiência dele com o trabalho de campo de consultoria. Beleza? Então é isso. Podemos encerrar alguma coisa? Valeu, então, gente. Um abraço para vocês. Obrigado, Vanderlei. Valeu, obrigado aí por iniciar, Vanderlei, as discussões. Valeu. Nos vemos quinta-feira que vem, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Peraí. Flávia, Carol e Zé Emílio, fica aí, por favor. Rapidinho. Ô Zé, a Carol e a Flávia toparam ajudar a gente sexta-feira agora, né? A Carol de forma online e a Flávia falou que até poderia ser presencialmente, mas
Aí ficamos de avaliar o que seria melhor, porque a Carol já vai ser online, se seria melhor as duas online. Tem que ver com elas aí, o que você acha? Ué, a Flávia presencialmente